Acabou de chegar às nossas mãos, decisão do ministro Alexandre de Moraes negando os embargos infringentes a Jair Bolsonaro. O Theo Cury me explicava aqui nos bastidores, isso muda alguma coisa? Não muda em nada, mas nós tínhamos que ter uma resposta do ministro Alexandre de Moraes diante dos embargos infringentes apresentados pela defesa. O resumo que a gente pode dizer dessa posição do Alexandre de Moraes é de que a defesa tenta ali algumas medidas protelatórias e esses seriam os embargos infringentes. Agora, ao vivo, eu e o Theo Cury vamos ler essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Theo, para explicar para a nossa audiência quais são os argumentos do ministro. E a gente vai começar pela página 19. Lá na página 19, o ministro Uribe, ele começa a fundamentar a decisão dele. E, de fato, é uma decisão que ela era importante para dar uma resposta para a defesa que precisava dessa resposta porque apresentou esse recurso. Um recurso que já era dado como natimorto, ou seja, ele foi apresentado para marcar a posição da defesa. Dito isso, o ministro explica as hipóteses em que há previsão legal para apresentação desse tipo de recurso. É um palavrão, chamam embargos infringentes. E o Supremo Tribunal Federal ali diz o seguinte no regimento interno, que cabem recursos infringentes à decisão que não for unânime, seja no plenário ou na turma. E aí cita essas possibilidades. Na sequência, no final da página 20, o ministro Alexandre diz: desde a definição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento, exigência de 2 votos para absolver a favor para o cabimento dos embargos infringentes das decisões das turmas, vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de atentado às instituições democráticas e a tentativa de golpe de Estado que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. E aí o ministro, e esse é um ponto importante que a gente já explorou aqui na CNN, Uribe, na página 22, o ministro começa a elencar uma série de decisões em que o Supremo seguiu esse mesmo entendimento, que não cabem embargos. Olha aí, essa quantidade gigantesca. AP 1170, 1380, são 2 páginas, uma página ali e meia de decisões. A gente já tinha trazido isso lá atrás, em novembro. O ministro, ele, naquela ocasião, quando determinou o trânsito em julgado, citou pelo menos 70 casos para rejeitar os recursos, essa possibilidade de recursos infringentes. Mesmo assim, a defesa apresentou. E aí a cereja do bolo, na página 23, nesse outro parágrafo, o ministro diz: na presente ação penal da trama golpista, entretanto, a condenação foi por maioria de 4 votos pela procedência total, sendo apenas 1 voto absolutório próprio. É um palavrão, mas é um voto para absolver, que foi do ministro Luiz Fux, em favor do Walter Souza Braga Neto, tornando, consequentemente, incabível os presentes embargos infringentes. E aí, na sequência, Uribe, ele deixa ali muito claro: importante ressaltar que esse entendimento do STF, no sentido da exigência de 2 votos para absolver, é pacífico há mais de 7 anos, tornando manifesta a inadmissibilidade dos recursos, dos embargos, e revelando o caráter meramente protelatório dos embargos infringentes, de maneira a autorizar a decretação imediata do trânsito em julgado. O que é esse outro palavrão? Caráter meramente protelatório dos infringentes. O ministro diz, em linhas gerais, olha, a defesa está tentando adiar o que é inadiável, está tentando somente apresentar recursos com o objetivo de evitar que esse caso chegue ao fim. Isso não pode, isso não é cabível, esse é o principal argumento do ministro. São algumas páginas aí de decisão, mas ele deixa muito claro que há um precedente no Supremo. Essa jurisprudência ela foi construída ao longo dos 7 anos, menciona quase 70 casos similares a esse em que não coube embargos infringentes, que as defesas mesmo assim apresentaram com o objetivo de atrasar e adiar ao máximo o início do cumprimento da pena. É um recurso que está à disposição, a da defesa, tanto que a defesa do ex-presidente apresentou. Já não servia de nada quando apresentou, mas foi uma tentativa de marcar posição. Assim o fez, e o ministro, para não deixar essa ponta solta, porque era só o que faltava nessa ação penal, rejeita esses recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ressalta, página 24, como disse o Theo Cury,
determinando a rejeição dos infringentes quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios, 4 no plenário e 2 na turma. O Supremo Tribunal Federal, então, autoriza a decretação do trânsito em julgado, independente da publicação do acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória. E aí, por fim, né, Theo, vem a decisão do ministro na última página. Diante do exposto deste Supremo Tribunal Federal, reconheço o caráter protelatório dos recursos e em caixa alta. O ministro costuma escrever muito em caixa alta as decisões. Não conheço dos embargos infringentes opostos por Jair Bolsonaro. Provavelmente é não concedo, mas aí saiu não conheço. Mas enfim... ele não conhece porque pode parecer não que é esquisito mesmo, mas ele não reconhece. Eu não conheço, ele não admite ser possível essa apresentação desse tipo de instrumento processual. Olha eu sendo injusto com o ministro, então. Eu que não conheci o português direito. E você falou da caixa alta, não só caixa alta, como em negrito também, né? Para deixar ali muito claro em destaque. Quem fazia muito isso e também com sublinhado era o ministro Celso de Mello, que se aposentou também.